Oi, oi, maravilhosa! Estou eu aqui, uma mamãe de três, de banho tomada. Vou fazer basicamente um arrume-se comigo de mãe, que é rapidão, né? Então, vou aproveitar esse tempinho. Na verdade, o papai saiu com os três e eu aproveitei para tomar um banho premium, banho assim, ó, de mãe, quando tem rede de apoio, quando tá sem os filhos em casa, que toma aquele banhão, sabe? Demorado. Se tu é mãe, tu vai me entender. Então, talvez tenha alguns gritos. Quem tá aqui? Só que eles chegaram e não deu tempo de eu gravar o vídeo. E agora talvez vá aparecer umas conversas no fundo. Mamãe, vem. Oi, mamãe já vai. Vai lá no papai. É a vida real. Mas aí, estou aqui eu para falar algo que eu tenho vivido nesse momento, na minha jornada, assim, porque a maternidade é uma jornada bem transformadora, sabe? Não sei se tu já é mãe, se tu já teve essa experiência ou tu pretende ser. É uma experiência maravilhosa, assim, muito gratificante. É lindo ver um ser se desenvolver a partir de ti, uma vida se desenvolver a partir de ti. Mas também preciso te falar o lado não romântico da maternidade, que é uma transformação diária, sabe? É a gente morrer pra gente mesma, pra ver outra pessoa se desenvolver, crescer, a gente abrir mão, eu, né, falando por mim, abrir mão do meu egoísmo, dos meus sonhos, dos meus projetos, tudo meu. E quando tem filhos é diferente. Mas enfim, pra mim tem sido muito transformador, ainda mais com três crianças pequenas, assim, pertinho, sabe? Uma pertinho da outra. É desafio todo dia. Não sei como é quando tem só um maior, porque eu não tive essa experiência, né? Os meus foram um atrás do outro. Então, a experiência que eu tenho é essa. Três pequenos, um atrás do outro. E tem sido muito transformador pra mim, muito desafiador. Esse é um resumo. E só que, apesar dos desafios, a recompensa é grande, sabe? Porque quando a gente abre espaço para o novo de Deus, quando a gente dá liberdade para o Espírito Santo agir em nossa vida e fazer aquilo, trazer a transformação que ele vê, a cura que ele tem pra gente, que a gente só precisa aceitar, é tão lindo viver o processo, sabe? Só que por vezes eu não vivia o processo, porque eu já estava lá na frente querendo o resultado. E olha só, meus cabelos começaram a cair agora, 7 meses pós-parto, que começou a cair. Comecei a ter queda, até então tava tranquilo. Mas eu sempre quis o resultado, sempre mirei no resultado. E eu esquecia de viver a jornada, né? Que é ali onde que tá tudo que a gente aprende, tudo que a gente vive de precioso é durante a nossa jornada. Então, eu tenho despertado para isso, eu tenho aprendido sobre isso, sabe? A viver a jornada, a viver o processo, olhando para tudo que eu já transformei com muito amor, com muita gratidão, para tudo aquilo que não era tão bom assim na minha vida, com muita honra também e muita gratidão por tudo, porque tudo isso que já me aconteceu, que não foi tão bom, me proporcionou experiências, aprendizados, resiliência, enfim, muitas coisas que me trouxeram até aqui onde eu tô hoje. Então, eu tenho aprendido a olhar com mais carinho para esse tempo, para essa jornada, e algo que Deus vem trabalhando muito assim na minha vida, muito mesmo, é sobre o descanso, sobre o desfrute. Eu sempre fui muito fazedora. Não sei se tu também, se tu te identifica com isso, sabe? Mas a gente tem as nossas crenças de quem a gente é, né? Eu sou, as crenças do que a gente faz e as crenças do que a gente tem. Então, o ser, o fazer e o ter. A identidade, a capacidade, o merecimento. E a minha identidade, assim, o meu valor sempre foi muito no que eu fazia. Então, eu tinha que fazer, na minha cabeça, né? Eu tinha que fazer as coisas tudo certinho, perfeitinho, pra agradar, pra estar de acordo, pra estar adequada às pessoas, ao ambiente e pra então eu ser valorizada. E quando eu casei, tive filhos na minha casa, isso não foi diferente, né? Eu mantive esse padrão.
comecei a ter consciência de muitas coisas, venho transformando há um bom tempo, assim, desde quando eu conheci aquele que me salvou, me libertou dos meus vícios, dos meus pecados, das minhas dores, que vem me curando dia após dia. Deus também me levou a mergulhar numa jornada de autodesenvolvimento, autoconhecimento. Então, muita coisa eu já transformei na minha vida, muita ferida eu já curei na minha alma, mas a gente sempre tem níveis mais profundos, camadas mais profundas pra gente curar, pra gente transformar. E então, eu era muito fazedora, então eu tinha que fazer pra provar o meu valor, pra mostrar que eu era boa no que eu fazia, e não fazer, tinha que ser muito bem feito, muito perfeitinha. Eu sempre fui a certinha, perfeitinha, que fazia tudo certinho e não queria errar em nada. Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui anteriores, sobre como isso foi difícil pra mim com a maternidade, porque eu achava que eu não podia errar em nada e a maternidade é um errar todos os dias, né? Todos os dias a gente erra e todos os dias a gente aprende e se a gente está disposta, disponível, com o coração disponível, a gente pode avançar e fazer diferente, fazer melhor. E só que com todas as gravidezes, enfim, todos os desafios que eu enfrentei, eu também cheguei num nível de cansaço, sabe, bem extremo. Nem era isso que eu ia falar, mas enfim, veio agora, talvez tenha alguém precisando ouvir. Cabelos caindo. Eu cheguei num nível de cansaço mental, físico, emocional bem profundo, sabe? E não faz muito tempo que eu me dei conta disso, que eu tava exausta, assim, emocionalmente falando, um esgotamento emocional. Então Deus me levou a um outro nível, de eu entender a importância de descansar. Porque na minha mente eu precisava dar conta de tudo, eu precisava resolver todas as coisas da casa. E realmente é o meu papel, né? Eu sou a responsável pelo meu lar, eu sou a guardiã do meu lar, eu que cuido da minha casa. A gente ainda não tem funcionários, né, para nos ajudar, diarista, nada disso. Então, eu cuido das crianças em tempo integral, cuido da casa, da alimentação. Sempre que possível, o André me ajuda em tudo que ele pode, quando ele está disponível. Mas a responsabilidade com isso é minha, né? Foi assim que a gente dividiu aqui na nossa família. E só que como eu tinha essa visão, assim, de fazer tudo certinho, não poder errar em nada, isso me trouxe um peso muito grande, sabe? E eu acabei indo a um nível de esgotamento emocional muito intenso. E Deus, nesse momento, assim, em que eu vi a bagunça tomar conta da minha casa, de tudo, da minha vida, assim, emocional, física, até eu entender que essa bagunça externa era só reflexo da bagunça interna que eu tava vendo, isso levou um tempo, sabe? Então Deus começou a falar ao meu coração, a me mostrar que na verdade agora era a hora não de sair fazendo, organizando tudo, arrumando tudo, e na verdade era o tempo que eu deveria silenciar, aquietar, e era o tempo de descansar. Não era tempo de sair fazendo, de sair criando cronograma de limpeza, de organização, rotina nova, nada disso. Deus me chamou aí para ir a um nível mais profundo com Ele de intimidade, de relacionamento. E tem sido um tempo tão transformador, de tanto amor. Tenho recebido tanto amor, assim, Deus me constrange a cada dia, sabe? Porque eu penso, meu Deus, que amor é esse, sabe? Que mesmo é diferente do que eu aprendi, porque quando eu errava, quando eu fazia as coisas erradas, quando eu deixava de fazer, vinha a crítica, vinha a punição. E é o que o mundo ensina, né? Quando tu faz errado, tem algo, tu tem uma consequência, tem uma punição. Mas com Deus é diferente, com Jesus é diferente. Quando a gente erra, é um convite de Jesus pra gente se aproximar dele, pra gente ver o amor dele incondicional por nós. Porque nesses momentos em que a gente mais erra, nos momentos de maior bagunça, incapacidade da nossa vida, é quando Jesus nos pega no colo, nos dá um abraço bem aconchegante e diz: vem aqui, filha,
Vem aqui que eu posso te ajudar. Vem aqui que eu tenho algo para te dar para matar tua sede, tua fome. Eu tenho bálsamo para tuas feridas. Eu posso te curar, eu posso te ajudar. Eu posso trazer leveza para os teus dias. E é esse processo que eu tenho vivido agora, de aprender a descansar em Deus, aprender a desfrutar, aprendendo a me conectar com o meu feminino, com a minha feminilidade, da forma como Deus me fez, uma mulher, e para desfrutar. Eu aprendi que para a mulher ter sucesso, ela precisava conquistar tudo lá fora, precisava fazer, encontrar o seu lugar no mundo, né? Mas a palavra vem e me mostra, Deus vem e me mostra que é diferente, que na verdade a mulher foi feita para desfrutar. Então, quando eu descobri isso, quando Deus tirou essa venda dos meus olhos, trouxe tanta leveza para os meus dias, porque eu não preciso ter culpa de descansar, eu não preciso ter culpa de desfrutar do que Deus tem para mim. E, enfim, não era isso que eu tinha programado para falar, mas saiu. E se tu te encontra num tempo assim difícil de talvez cansaço extremo, sabe? De inquietação interna, desordem interna, respira fundo. E a Bíblia diz assim para nós: aquietai-vos, eu sou Deus. Então, descansa no Pai, descansa no colo do Pai, porque eu levei um tempo, sabe, para entender. Eu sabia que eu tinha um pai, mas eu não sabia ser filha. E agora eu venho aprendendo a ser filha de um pai que é soberano, que é poderoso, que é amoroso, que é bondoso e que sabe de todas as coisas, que sabe o tempo de cada coisa. Então, aquieta tua alma, descansa no Pai, descansa nos braços do Pai, porque esse tempo passa, se assim tu permitir que Deus entre em ti, que Jesus entre no teu coração e vá limpando, fazendo uma faxina, colocando cada baguncinha no seu devido lugar. Esteja disponível, e se esse vídeo fez sentido para ti, se tu te sente nesse tempo assim, curte aqui, compartilha, enfim, distribui para outras mulheres, outras mães que precisam ouvir isso.